tão séria que você leva tudo isso. Como começou? Vamos lá. Eu sou professora de formação, né? Sou pedagoga de formação, sou neuropsicopedagoga, especialista em autismo. Trabalhei já tem mais de 20 anos ali como professora, como pedagoga, 10 anos com crianças autistas. Sou especialista em AE, atendimento educacional especializado. E eu nunca me imaginei sendo terapeuta. O meu sonho sempre foi realmente ser professora e fiz isso com maestria durante muitos anos. Mas a partir do momento que eu decidi me curar, eu costumo dizer até nas palestras que é impossível você ressignificar suas dores, curar as suas dores, deitar a cabeça no travesseiro e falar assim: bom, eu me curei e cada um que busque ajuda como achar melhor. Eu falei: Senhor, o Senhor tem um propósito muito forte na minha vida. E aí eu busquei. A primeira formação foi em coach. Olha. E aí eu me apaixonei por PNL, daí foi para hipnose, até sexologia eu fiz para tratar vítimas de abuso. Então eu fui buscando outras formações, a própria psicanálise, né? Porque eu entendi que tem tantas professoras, mas poucas profissionais que entendem a saúde mental da forma como eu entendo, porque eu sofri na pele, né? Capacitada e também experienciou várias situações terríveis que ela vai contar aqui para a gente, né, Simone? E é muito difícil até para falar de tudo que você já viveu e como você trabalha com outras pessoas e vítimas, e não só o autismo, como vítimas de abuso de todo tipo, tanto emocional quanto sexual e um monte de coisa. Como começou isso na sua vida? Vamos lá, na infância. Eu passei pela primeira. O primeiro trauma da minha vida foi a rejeição do meu pai. Cada vez que a minha mãe tinha uma menina, ela era abandonada no hospital. Meu pai sempre quis ser um filho homem. Somos em 4 meninas e um único homem nasceu com um problema congênito e veio a óbito. Então a primeira rejeição foi aí. Aos 6 meses de idade, a minha mãe deixou as 4 filhas. Eu tinha 6 meses, sou a caçulinha, né? E a gente foi pro interior. Nascemos todas em São Paulo. E a gente foi pro interior, pra Cis, pra ser cuidada pela avó materna. Então, a gente vai falar muito sobre traumas, tá? E entender um pouquinho o que são traumas, né? Traumas é o que você ouve, o que você sente e o que você vê. Então, essa bebê já passou essa rejeição já desde o útero materno, E abandono, né? né? A rejeição e tudo desde o útero materno. E aí vai para casa da avó. A minha infância não foi fácil. Eu era filha da avó. Hoje a gente fala de bullying. Sim. Há 50 anos atrás não se falava de bullying, Não. né? Então eram as brincadeiras, mas eu era filha da avó. Eu era aquela criança que era rejeitada na escola. Eu me lembro que eu trocava meu lanche para ser aceita nas rodas com as meninas. Uhum. Isso foi muito dolorido para mim na minha infância toda, Vanessa. Então, essa rejeição que veio desde o meu pai, ela se arrastou na minha infância. Aos 12 anos, eu passei pelo meu primeiro abuso. Foi uma pessoa conhecida. Agora, explica direitinho para quem está nos assistindo, abuso sexual. Abuso sexual, né? O primeiro abuso foi aos 12. Foi uma pessoa conhecida. A gente fala muito hoje em dia, né? Nas mídias, nas redes sociais, que os próprios pais, né, acabam abusando dessas crianças e normalmente são pessoas próximas. Simone, você está falando em abuso e eu estou ouvindo que você foi vítima de um crime, tá? Sim, é Então, importante. é importante, a gente vai falar tanto do abuso traumático, principalmente, né? Que é o objetivo aqui, Sim. mas a gente está falando também de um crime sexual. Ela foi estuprada. Essa é a palavra que a gente usa quando trata-se de um crime. E é sobre esse assunto profundo que ela está falando, né, Simone? Eu vou falar algumas coisas aqui
Mas é importante, Vanessa, que entenda-se que eu não quero julgamento. Então, eu vou falar algumas coisas que aconteceram com relação à minha mãe. Minha mãe também passou por um abuso. Meu pai também era um narcisista e a gente vem entender isso só agora. Minha mãe sofreu muito. E eu entendo que ninguém dá o que não tem. Então, eu vou relatar algumas coisas aqui, mas é importante que as pessoas não julguem, Com certeza. tá? E sim acolham, né? Exatamente. Então, ai, mas a mãe. Não, hoje a adulta entende, mas precisou ressignificar porque a criança ainda era ferida, né? Quando eu relato esse abuso, que foi de uma pessoa muito próxima, eu ouvi da minha mãe que era para eu ficar quieta, porque eu ia estragar o casamento da melhor amiga, Uau. Aos 12 aos anos. 12 anos. E o que que uma criança de 12 anos entende? A culpa é minha. E eu carreguei essa culpa. Aos 15 anos, eu passei por um segundo abuso. Não chegou às vias de fato, aí já com o médico ginecologista, mas teve todo o toque, também é um Na crime. verdade, as vias de fato. O que não houve foi conjunção Foi carnal. penetração. Então, mas teve Perfeitamente. todo o toque, todo, né? Foi o abuso em si. Claro. E mais uma vez, eu contei para minha mãe e o que eu ouvi foi: se você não tivesse feito coisa errada, isso não teria acontecido. Tipo, não precisaria ter ido para um ginecologista, né? Eu já namorava o pai dos meus filhos. Então, quando eu falei anteriormente que não gostaria que julgassem a minha mãe, porque ela também não tinha todo um preparo, né, emocional, psicológico para lidar com essa situação. Hoje nós preparamos os nossos filhos para isso. As mídias falam muito sobre isso. Tem um projeto Silêncio que Cura. Inclusive, agora domingo vai ter uma passeata na Paulista. Quem puder, participe. Que fala muito sobre isso, desse acolhimento dessa criança, de como proteger essa criança. Mas antigamente não, Vanessa. Então, às vezes, quando eu conto sobre isso nas palestras, as pessoas julgam. E eu não É, gostaria que fosse de forma que ela fosse julgada, né? É importante que se fale isso, porque entra assim, mas ela está falando mal da mãe dela, de forma alguma, né? você está contando um fato, Simone, que, na verdade, os pais têm obrigação por lei em zelar. Sim, Então, quando uma pessoa ouve o que você está falando, no primeiro momento, vai ouvir a história, tudo que foi ressignificado por você, mas, além disso, por isso que as pessoas reagem, porque sim. esperam que a mãe faça o Proteja. proteja, que ela tem por obrigação, ainda que ela não ame o filho, que também não é o caso, mas os pais têm esse dever, Sim. né? Por isso que, por vezes, há um julgamento, entende? Mas é importante, né, deixar isso muito bem claro, Uhum. né? Então, entende-se que a Simone começou lá com abandono, aí passou por esses dois traumas. Muito Aos forte. 15 anos, eu já namorava o pai dos meus filhos, aos 18 me casei. E aí começam outros traumas, né? Aí vem um relacionamento narcisista, que na época também não se falava em narcisismo, né? Só que eu tô separada já tem 20 anos, então não se falava muito. Mas é da natureza dele, né? Mas ele ficou As nervoso. mulheres aceitando os homens como eles se apresentam. Exatamente. Mas vamos entender, né? Eu não tive a figura do meu pai, Vanessa. Ele sempre foi um pai ausente. Eh, então, por que será que eu me relacionei com um narcisista? E é importante que as pessoas que estão assistindo, elas entendam que quando, principalmente a mulher, porque é importante dizer que o narcisismo patológico, ele acomete homens e mulheres. Apesar de eu relatar muito mais a questão do homem, é porque está ali nas mídias, as mulheres sofrendo por conta disso, e os homens, eles se retraem, eles não falam muito, eles têm vergonha, né? Eles falam assim, só com outra mulher. Eu falo porque eu trabalho só com homens, e Sim, quando os homens têm alguma questão emocional, eles não mostram a sua vulnerabilidade para outro homem. Então, eles tendem a ser mais resistente em falar, e sim. quando falam é por muita confiança,
de forma leve, vão pegando de forma leve esse assunto, E entendeu? acontece muita crítica quando eu faço alguma postagem nas minhas redes sociais, eu falo muito sobre isso. Os homens fazem as postagens criticando. Ah, mas a mulher também, sim, existe mulheres. E eu vou te dizer uma coisa: quando o transtorno ele acomete mulheres, é pior. Com certeza. É porque não vem mesmo a mídia E ali, não também traz. o teu público é feminino, Meu né? público Vale a maior pena é feminino. ressaltar aqui. Exatamente, meu público maior é feminino. Então, voltando, é importante a gente destacar por que será que eu me relaciono com um narcisista? Não é? Porque eu tenho as feridas, porque eu não tive a presença do meu pai. Então, o ciclo, ele O continua. padrão O vai se repetir, padrão, o vai ciclo, se ele vai se repetindo. repetindo. Então, eu busco nesse marido, né, nessa figura, o que eu não tive, né, na infância. E é importante falar isso, porque 99%, Vanessa, das mulheres que chegam na clínica e relatam um relacionamento narcisista, quando a gente vai buscar a questão familiar, é um pai ausente, ou, né, ou porque é um ausente porque não tá junto na casa, que foi o meu caso, ou ele é ausente mesmo porque ele não quer proteger. O pai é alcoólatra. Então, é um pai que está dentro da casa, mas é ausente emocionalmente. Então, ela não foi protegida, ela não foi amada, e aí ela busca justamente isso. E aí, quando ela encontra um narcisista, a gente fala muito de viver de migalhas, né? Hum. A migalha que aquele marido dá para ela é suficiente, porque ela se acostumou com isso. E o que esse marido fez com a Simone? Pois é. Eu passei por violência física, verbal, psicológica, patrimonial, Vanessa. Então eu falo que. Por que eu sou mentora de mulheres? Porque eu passei por tudo isso. Eu falo que nunca sentou uma mulher na clínica para conversar comigo que a história não seja exatamente igual. Eu falei, muda só o CPF. Então, eu me casei aos 18, me separei aos 31, ficamos 12 anos juntos, mas foi um relacionamento muito conturbado. Eu vou relatar coisas assim que vocês que estão assistindo, vocês vão se identificar. Coisas bobas, assim, porque ninguém começa um relacionamento apanhando. Vamos entender, Com certeza, né? sempre um É príncipe, o né? príncipe que eu falo, eu brinco que o príncipe que vira sapo, né? Mas eu me lembro de coisas assim. A minha sogra era costureira, ela fazia as minhas roupas. E aí ele olhava e falava assim: não, mãe, deixa mais comprido. Nunca era no tamanho que a minha sogra achava que era o normal e o correto para minha idade. Então eu sempre usava roupas de pessoas mais velhas. Então minhas roupas sempre eram bem abaixo do joelho. Eu me lembro que eu gostava do cabelo vermelho. E quando eu ia pintar o meu cabelo, geralmente eu comprava a tinta na compra. Eu pegava a tinta vermelha, eu gostava de cereja. As mulheres que estão assistindo vão se identificar. Eu gostava de cereja. Eu colocava a tinta cereja no carrinho. Quando eu chegava em casa, era outra cor. Então, você entende que é Sim, importante, porque as pessoas vão se identificar justamente por isso. sim, com certeza. Ah, mas olha, eu falei isso pra você, mas só porque eu estava muito preocupado. Eu me preocupo tanto com você que eu prefiro que você não faça isso. Você vai vendo que são coisas sutis? E aí, ele mudou de emprego. E o emprego mais difícil. E aí era assim: o dia hoje foi difícil. Então ele bebia na segunda porque o dia foi difícil, bebia na terça porque teve uma outra situação, bebia na quarta porque era dia de jogo, bebia na quinta porque já começava esse final de semana, bebia na sexta porque daí os amigos chegaram lá, sábado, domingo. Uau, né? E aí quando vem a bebida, vem as agressões. E o que é pior? Porque no dia seguinte, mas eu não disse isso. Aí a louca era eu. Então, mas não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu quis dizer. Você que está interpretando dessa forma. Você tá vendo a sutilidade? Claro. E aí você realmente, a gente fala muito do gaslight, né? E aí você começa a duvidar do que você falou. Eu falei, mas será que é isso mesmo? Mas ele disse isso. Você sempre é culpada. Mas ele disse isso. Mas será que ele disse para me proteger? Será que ele disse? E aí você começa a realmente achar que você tá ficando louca. E eu ouvia coisas assim, Vanessa. Eu vou falar com a tua mãe. Eu tinha um hábito.
quando a gente brigava, e tinha as agressões, eu quebrava um copo. Eu quebrava esse copo na parede, porque eu precisava ouvir o barulho, eu precisava Extravasar. soltar, e eu não tinha força para brigar com ele. Então eu quebrava copo. E às vezes eu entrava em posição fetal. Eu me lembro uma vez que eu entrei dentro do carro, depois de uma briga muito feia, e eu entrei em posição fetal. E ele me procurou, e aí ele me encontra no carro, e aí ele fala assim: eu vou ligar pra tua mãe, porque você é louca, onde já se viu você ficar aí nessa posição? Você não é criança, entende? Mas o que que é isso? É o trauma. Você se encolhe porque em algum momento você vai se sentir protegida no útero da tua mãe. Com Psicanálise fala certeza. sobre isso, Fala sobre né? isso. E eu ouvia isso. Todas essas emoções, o que que aconteceu com você ter que engolir tantas emoções fortíssimas, porque a gente está falando aqui de estupro, a gente está falando todo tipo de agressão pelo seu marido. E como que ficou a Simone? Assim, Fisicamente, mentalmente, como que ficou? então, eu desenvolvi fibromialgia. Para quem tem a fibromialgia, ou quem não conhece, não sabe o que é. A fibromialgia é aquela dor no corpo inteiro. Então dói para escovar o dente, dói para pentear o cabelo, dói para piscar. E às vezes a gente quer um abraço, Vanessa, e a gente não consegue ser abraçado. De Eu fundo falo que emocional, né? eu falo que o mais doloroso era isso, eu precisar naquele momento de um abraço e eu não conseguir ser abraçada. Então eu tinha muitas dores. Eu demorei para diagnosticar a fibromialgia. E a gente entende que a fibromialgia, antigamente falava que era uma dor emocional. Gente, fibromialgia não é dor emocional, tá? Ela é neurobiológica. É comprovado isso. Então, se você pegar uma radiografia, tá? Uma ressonância, uma tomografia, um exame de imagem de uma pessoa que tem fibromialgia e uma pessoa que não tem fibromialgia, a sensação de dor, o que muda dentro daquela imagem no teu cérebro é totalmente diferente. Então, sabe quando você dá uma topada com o dedinho assim? Você, ai, 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 doeu, doeu, doeu. Pra uma fibromialgica, parece que tirou seu pé. A dor é muito intensa, né? Então, é importante dizer que fibromialgia não é uma dor emocional. Então, agora temos leis, agora... Só o que desencadeou foi fortes emoções, é isso? A fibromialgia é uma doença que, quando ela é desencadeada, ela não retrocede. Então, fibromialgia não tem cura, tá? Tem tratamento. Eu, graças a Deus, Vanessa, tem mais ou menos, desde que eu me tornei terapeuta, uns 6 anos que eu não tenho crises. Eu tenho dores. Então, nessa época de frio, eu fico dolorida. O corpo fica... E qual é o melhor caminho, Se, dos tratamentos que você, inclusive, oferece, que você indica? Porque eu já vi você falando sobre a hipnose nesses casos. Então, é legal você já ensinar um caminho para que as pessoas conheçam, né? Bom, quem tem as dores debilitantes tem que fazer o tratamento medicamentoso, é importante. Mas eu fiquei 7 anos com uma psicóloga, né? Foi a reumatologista, quando ela identificou fibromialgia, tem mais ou menos uns 10 anos que eu fui diagnosticada. Quando ela identificou a fibromialgia, ela já me encaminhou para uma psicóloga, porque você precisa desse acompanhamento. Ela entende que muitas vezes é o emocional. E aí vamos entender, a Simone ressignifica esses traumas quando ela se torna terapeuta e vai buscar ajuda. Então eu falo, mentores precisam de mentores, gente. Eu falo que, e é muito sério isso, o melhor cardiologista, ele não opera o próprio coração. Então, um dia eu ouvi de uma cliente assim, mas você tem terapeuta? Mas você é terapeuta? Eu falei, eu sou Tem terapeuta, que ter. mas eu preciso estar bem comigo para eu atender você. Sustentar tudo isso, Ninguém né? chega na clínica contando, ó, ganhei na loteria e agora eu vim aqui te contar que eu tô feliz. Não, ele chega para contar um estupro, ele chega para contar um relacionamento abusivo, né? A perda de um ente querido, né? Inclusive,
uma das coisas que desencadeia a fibromialgia. Você, né, O perder luto. alguém, o luto, a falência de uma empresa, né? Então, um trauma muito, muito forte pode desencadear a fibromialgia de um dia para o outro, tá, Vanessa? Você pode dormir bem e acordar com fibromialgia. Então, o tratamento na Simone, tá? Fez muito efeito a hipnoterapia, por isso eu me apaixonei e eu falei, eu tenho que levar esse tratamento para as outras pessoas. Não é porque eu tô curada, eu falo que eu tô curada porque a partir do momento que você ressignifica, você não tem mais aquelas crises. E quando eu falo de crise, Vanessa, é de ficar 6 meses tomando medicação para poder ir trabalhar. 6 meses, eu cheguei a usar cadeira de rodas, tá? Então, 6 meses com dificuldade para escovar o dente, com dificuldade para pentear meu cabelo, com a rigidez matinal de você acordar toda encolhida e ter dificuldade para levantar os pés e para andar, sabe? Então, E aí, se além disso, agora a gente vai entrar em um assunto muito comum, e é uma luta do povo brasileiro sobre obesidade. A obesidade é um problema muito sério que acomete homens e mulheres. Falam tanto de Monjaro, mas o que que acontece com a pessoa que ela se abandona quando, é claro, não é algum motivo patológico, emocionalmente, que ela se torna obesa, e você também tem esse testemunho. tenho. Eu cheguei a 104 quilos, né? Porque a pessoa desenvolve o transtorno compulsivo e acaba levando à obesidade. Normalmente ela come emoções. Eu cheguei, Vanessa, a comer 2 caixas de bombom num dia. E eu escondia depois do meu marido, do meu segundo marido, que é uma pessoa maravilhosa, Nivaldo. Um beijo, tá aqui no estúdio com a gente. Eu escondia dele porque ele sempre me protegendo. E ele falava, isso aqui não vai fazer bem pra você, né? Ele tava sempre me orientando. Mas a gente come as emoções. Mas tem uma coisa por trás disso. Uma mulher que passa pelo abuso, ela entende que se ela engordar, ninguém vai olhar pra ela. E isso não se fala muito nas redes sociais. Não. Então é importante você trazer isso, porque é inconsciente. Ela não sabe disso. Ela não tem noção. Mas o cérebro dela induz a compulsão, induz ela a comer mais. Então por isso que eu falo que come as emoções. Porque se eu tiver gorda, se eu tiver feia, ninguém vai olhar pra mim. E se ela tem um relacionamento, né, com um narcisista, pior ainda, porque eu ouvi muito disso. Você é gorda, ninguém vai te querer. Se eu largar de você, ninguém vai te querer. Gorda com 2 filhos. Você entende essa sutileza também? Claro. Tudo que eu for falar aqui tem uma ligação direta com o relacionamento narcisista. Desde a fibromialgia, da obesidade. Então, olha como é sério falarmos de inteligência emocional. O que o comportamento do outro faz, é capaz de fazer com a gente. Óbvio, quando temos forças para impor limite, ok. Mas, no geral, isso começa contra as pessoas, no caso, a gente está falando de mulheres aqui, contra as mulheres, quando você não tem maturidade para dizer não, para impor limite, é o medo que você sente, os seus filhos, se for a sua mãe. Como você vai fazer? Você vai embora? Não tem como. Muitas vezes você sabe, inclusive, que a pessoa é narcisista patológico e você não tem o que fazer senão conviver e ter conhecimento suficiente para entender que aquilo não é nada contra você, a pessoa que é daquele jeito, e impor limite, né, Simone? Exatamente. Mas olha o que você está relatando, quantas coisas fortes que vêm de ataques externos. Às vezes eu já até publiquei sobre isso, né? Que na nossa guerra não tinha tanques, não tinha armas, e sim pessoas. O que uma pessoa é capaz de. Palavras, o que uma pessoa é capaz de fazer com a outra quando ela não enxerga no outro um ser humano. Eu vou relatar para você uma coisa. Eu chorei muito o dia que eu tive o laudo de TDAH. Foi um momento assim. Eu nunca falei isso nas redes sociais, desse choro, mas foi um choro de libertação. Eu ouvi durante muitos anos uma frase do meu ex-marido.
Você vai fazer outro concurso, você é burra mesmo e você não vai passar. E eu passei anos da minha vida tentando passar num concurso público e eu não conseguia. O dia que eu já tinha 45 anos quando eu tive o laudo do TDAH, e mais a comorbidade, né, do TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado. Quando ela fala isso pra mim, a neuro, eu caí num choro. Porque eu falei, eu sou burra. Porque eu me achava burra. Você acreditou no que ele te falava, né? E quando eu tive o laudo, eu já estava nesse processo de coach, nesse processo de terapeuta. Então, eu tinha muitos certificados na minha parede. E eu olhei para aquele certificado. Gente, isso é libertador falar sobre isso, viu, Que Vanessa? bacana. Eu tô até emocionada, porque realmente eu nunca falei. Eu olhei para aqueles certificados e eu lembro que eu inspirei e soltei. Gente, só cortando a Simone por baixo, tem mais de 100 cursos. Eu fui na casa dela e eu vi vários na parede e eu falei, por que você não coloca todos? Ela, porque não dá e vai ficar muito pesado. E isso é importante que vocês saibam o tanto que a Simone se preparou, não foi só de experiência, para atuar como terapeuta. É importante. Desculpa tomar liberdade. Então, assim, foi um momento, assim, de verdade, libertador pra mim. E aí eu chorei, mas eu chorei um choro tão gostoso, de alívio. Eu olhei e aí eu fui pro espelho. Eu falei assim, e eu falo pros meus clientes isso, falar muito de frente pro espelho. Eu falei assim, desculpa, a TDAH lá, ó. Você não é burra. Sabe? Eu falei pra mim várias vezes, você não é burra. Porque foi o que eu mais ouvi. E aí eu fui entender o porquê que eu não passava no concurso. Eu não consigo ler um livro em pensamento, Vanessa. Eu tenho que ler em voz alta e ir fazendo anotações. Porque se eu ler aquele livro em pensamento, eu não sei mais o que eu li. Entendi. E eu me sentia uma fraude como professora. Eu sou uma ótima professora. Eu ensinava tabuada para os meus alunos. E eu vou contar aqui também que eu não decorei tabuada. Até hoje, eu não decorei a tabuada. Então, eu me achava uma fraude. Olha que importante isso. Aí, a neuro veio me explicar, Simone, existe uma parte do cérebro assim, assim, assim. E tá tudo bem se você não decorou. E tá tudo bem se você não lembra. E aí, eu... Respirou, né? Entende? Mas foi essa fala que eu falo da violência verbal e psicológica que leva essa pessoa por muitos anos da vida dela. E voltando para a fibromialgia, que a gente vai fazer todos esse mapa mental, links, né? Esses links. Voltando para a fibromialgia, quando que eu parei de ter as crises? Quando realmente eu fui para a hipnose, e aí eu fui no momento do abuso, eu ressignifiquei, eu consegui perdoar quem cometeu o abuso. Aí você vai falar assim, Simone, eu não vou conseguir perdoar. Vanessa, perdão enquanto você não libera perdão para quem te machucou, para quem te feriu, para quem disse alguma coisa para você, a sua vida não flui. Eu falo que a minha vida, ela fez assim, ó. É que o perdão... Depois que eu perdoei. É liberar, né? Não, você... largar aquilo para trás, né, É que as pessoas Simone? acreditam que perdoar é pro outro. Não. Imagina que eu vou perdoar quem fez aquilo. Gente, isso é muito sério. O perdão, ele não é pro outro. O perdão, ele é para você. Dentro da hipnoterapia, Vanessa, você perguntou de técnicas. Dentro da hipnoterapia, o que eu mais faço para até ajudar pessoas que são fibromiálgicas é liberar perdão. Às vezes a pessoa já morreu. Simone, mas como que eu vou fazer? Eu preciso liberar perdão para o meu pai. Ou preciso perdoar o meu pai. Mas meu pai já morreu. Dentro da hipnoterapia a gente consegue fazer isso. A gente vai sobre você. Exatamente. Não sobre o outro. E aí, assim, qual é o relato dessas pessoas? Simone, eu tirei um peso. A minha vida é outra, a minha vida é mais leve depois que eu consegui liberar perdão. Tudo flui. E aí é relacionamento, é emprego, é tudo, Vanessa. E isso também é um momento que você elabora suas emoções, ressignifica
que é você colocar novas emoções no lugar daquilo para seguir. É importante dizer que dentro da hipnose eu não vou apagar o que aconteceu com você. Eu costumo explicar assim, ó. Bom, eu tenho cirurgia nas duas mãos. Eu mostro pra pessoa, falo, ó, tá vendo essa cicatriz aqui? Eu sei que ela existe. Eu lembro o que foi que causou, mas ela não dói mais. Então, ressignificar não significa apagar o seu passado, mas é respeitar o que você passou. E entender que o passado tem que ficar lá atrás. Porque o que acontece com as pessoas? Elas, sabe aquela cena daquela bola de ferro amarrada no teu pé e você carregando? É isso que acontece. Esse peso do passado você vem carregando. Quando você libera perdão e você entende e ressignifica todos esses traumas, você realmente rompe. E a gente faz todo esse trabalho de romper essa corrente. Você rompe essa corrente, deixa o passado no lugar dele. Por isso você fica mais leve. E a partir do momento que eu fiz isso com tudo que aconteceu comigo, Vanessa, eu realmente nunca mais tive crise a ponto de ficar de cama, nunca mais. Então, é a base do meu tratamento. Eu tenho uma metodologia que é RTP, ressignificação de traumas do passado. Quando a gente vai lá no momento que aconteceu o trauma e a gente ressignifica, a sua vida muda. Então você não vai ter aquelas crises da fibromialgia mais. Falar que vai ser curada. Existe alguns hipnólogos que falam, eu curei. Não, gente, eu não vou me atrever a falar isso, tá? Mas você não sofre mais como você sofria. Como ela é neurobiológica, o que é emocional você consegue tratar. Mas o que é biológico, ele vai acontecer. Então, na época de frio, ar-condicionado, vai doer mesmo. Mas você pode fazer uma manutenção. Mas é dor suportável. Então, hoje eu não tomo uma medicação forte para isso. Tá? Às vezes até uma auto-hipnose ajuda. Então, e aí também, caso venha reincidir, aí você pode ter uma manutenção. Pode ter uma manutenção. Agora, o que é legal do seu trabalho é para aquelas pessoas que sofrem com obesidade. A Simone faz um trabalho de balão gástrico hipnótico. Fala um pouquinho, Si. Essa semana, na segunda-feira, eu fiz em grupo. Muito legal isso. Com 3 meninas. Eu falo que na minha época não tinha. Quando eu fiz a bariátrica, não tinha. Até tinha, acredito, mas eu não sabia que existia essa técnica. Como funciona o balão gástrico hipnótico? O nosso estômago, ele é um músculo. Quanto mais você come, maior ele fica. Quanto menos você come, menor ele fica. Quando eu instalo esse balão dentro do seu estômago, através da hipnose, eu inflo esse balão em 80% no seu estômago. Olha, que então, técnica ótima. Imagina, se você tá me assistindo aqui, mas eu como 3 pedaços de pizza. Quando você faz esse procedimento, você vai conseguir comer 1. Tem mais de 6 anos que eu fiz a bariátrica e até hoje eu só como 1 pedaço de pizza. Eu não passo vontade de nada, Vanessa. Eu como metade de um cachorro quente, que é importante, metade de um lanche, 1 pedaço de pizza. Se tem 2 sabores que eu gosto, eu como metadinha da metade, sabe? Porque não é sobre quantidade. É sobre não passar vontade. Sim. Então, quando eu inflo em 80% esse balão no estômago da pessoa, ela vai ficar com 20% só. E aí tem mais uma técnica que eu falo que eu faço o balão e mais a técnica de aversão. E o que é essa técnica de aversão? Eu pergunto, você, por exemplo, suponhamos que você tenha um problema para emagrecer. E eu pergunto assim, Vanessa, o que atrapalha o seu emagrecimento? Você vai falar Coca-Cola. Então, você está disposta a parar de tomar Coca-Cola para ajudar no emagrecimento? Mas aí tem a ver com o que você consome, não com a emoção que causa. Também. Tá. E aí eu falo, o que mais te atrapalha? Simone, é doce. É o chocolate. Então eu sempre pergunto pra pessoa, porque eu faço as 2 técnicas no mesmo momento, tá? Então eu faço a primeira instalação do balão, aí eu venho com a técnica de aversão. E o que é essa técnica de aversão? Eu pego o alimento, que a gente faz essa anamnese antes, eu pego o que a pessoa mais consome, que atrapalha no emagrecimento, e eu coloco coisas que a pessoa tem náusea se for tentar pôr na boca. Olha que interessante. Não vou ficar falando muitos detalhes aqui, porque tem pessoas que às vezes é muito sensível, aí às vezes em casa não vai passar muito bem. Mas a pessoa não vai conseguir colocar aquilo na boca.
E se ela tentar colocar, ela vai ter enjoo, ela pode vomitar. Olha que interessante, porque todo mundo quer emagrecer, né? Seja por saúde, ou para ficar bonita, ou bonito, um homem. E é pouquíssimo falado sobre isso. E é um trabalho que você faz que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem, Sim. né, Si? E aí, assim, a orientação dentro da hipnose é que a pessoa coma num pratinho de sobremesa. Eu ainda como num pratinho de sobremesa. Eu vou num restaurante, eu não consigo pegar a comida num prato maior, porque eu vou pegar, mesmo pegando um pouquinho de cada, eu vou pegar além do que cabe no meu estômago. Então, sempre vou lá e peço aquele pratinho de sobremesa que eu sei que é o que cabe no meu estômago. Então, dentro da técnica, eu vou dando os comandos para que ela coma apenas naquele pratinho, porque é o que vai caber no estômago dela. Então, entende? A partir do momento que ela começa a diminuir essa comida, se ela tá comendo num pratinho menor, tá comendo certinho, que eu dou as orientações Sim. também, né? A partir do momento que ela faz tudo isso, o estômago automaticamente ele vai diminuindo. Fechando, Aos né? poucos ele vai diminuindo. Então você vai falar assim, Simone, mas quantos quilos a pessoa consegue diminuir no mês, por exemplo? Depende muito. Eu tenho casos, relatos de clientes de 4 quilos, clientes de 6 quilos. Aí você vai falar, o que depende, Simone? Bom, uma pessoa que só fez o balão, diminuiu a comida, mas ela não faz uma atividade física, pode ser que ela emagreça 2 quilos, 3 quilos. Mas uma pessoa que está fazendo uma atividade física, melhorou a alimentação, né? Então mudou a mentalidade, porque, gente, não adianta fazer uma bariátrica, seja ela hipnótica ou uma cirúrgica, se você não mudar a mentalidade. Com certeza. Eu não voltei a engordar, Vanessa, porque eu mudei mentalidade. Eu sei o que eu posso comer, o que eu preciso comer, faço suplementação. Entende? Si, e, por exemplo, no trabalho da psicanálise, você precisa ouvir a pessoa para acessar o subconsciente. Eu também sou psicanalista, por isso que eu estou falando isso. E a hipnose, quando a pessoa vem para você, ela já sabe o que ela quer tratar, então. Ou não? Depende, Vanessa. Depende. Às vezes, a pessoa chega, a gente faz toda uma anamnese, né? Eu tenho uma anamnese que eu faço. E aí, quando ela começa a contar da história dela, quando o cliente chega para você e fala assim, mas como foi a sua infância? Tenta relatar para mim, em ordem cronológica, como foi essa infância. Eu lembro muito pouco da minha infância. Quando ela fala isso, a gente já identifica que existe traumas ali. Que ela está resistindo. E muitas vezes, Vanessa, houve um abuso sexual. Essa criança foi bloqueada e ela não se lembra. E isso é importante dizer. Como contrário também. Sim. Eu tive uma cliente que ela chegou e falou assim, Simone, eu tive um abuso aos 5 anos de idade. E foi um tio. Esse tio já faleceu. Depois do abuso, eu nunca mais tive um contato como eu tinha antes. E eu preciso ressignificar isso. E a gente vai para a hipnose. E a gente descobre que ela não foi abusada pelo tio. Olha que interessante. E aí, vou contar um pouquinho, porque eu acho interessante contar isso. E aí, entra um outro trauma, porque uma vida inteira, ela se afastou desse tio. O tio já havia falecido. E a gente vai para uma outra técnica de encontrar esse tio, de pedir perdão para esse tio, entendeu? Olha que interessante como que é o cérebro da gente. Ela estava com um primo, também de 5 anos, trancado no quarto. E criança de 5 anos não tem malícia, Vanessa. Então, e se tocam. E é prazeroso. E é importante dizer isso. É prazeroso. Desmistificar, né? Exato. É prazeroso para a criança. E é importante que você, mamãe, papai, não chegue para que não pode fazer isso. Não adianta gritar, não adianta assustar, porque você pode causar um bloqueio ali também, né? Que chega para mim, mulheres que são bloqueadas porque a fala da mãe, a fala de alguém que gritou, que bateu, né? E é importante dizer que essa criança, ela tem essa sensação e é gostosa. E os dois estavam se tocando. E no momento que os dois estavam se tocando, o tio abriu a porta. Então ela assustou. E a primeira imagem que ela viu foi do tio. E aquilo ficou no subconsciente dela. E é através da hipnose. Então é importante contar esse caso, porque a gente não só descobre coisas que aconteceram, mas a gente descobre coisas que não aconteceram e aquela pessoa sofreu uma vida inteira.
e é um processo que tende a ser mais rápido, num resultado que traga a pessoa para uma qualidade de vida melhor mais rapidamente ou não? Muito rápido. Vanessa, eu tenho o meu processo, ele é de 12 semanas. São 3 meses de tratamento, começo, meio e fim. Então, você pensa que uma pessoa que viveu ali 50 anos com problema, ela faz um tratamento de 3 meses. E eu brinco muito assim, eu não quero que o meu cliente tenha dependência emocional da terapeuta, da psicanalista. Si, e outra coisa, a gente está falando muito sobre mulheres, porque é o seu público em todo o trabalho que você faz, até porque você já nos relatou parte, não tudo, mas muita coisa do que você já viveu. Quando uma pessoa se torna aí um narcisista patológico, ele sofreu um trauma também. Então, como que pode ser feito numa sociedade machista, estruturalmente falando, de modo que as crianças, os meninos, consigam tratar seus traumas antes que desenvolva essas patologias ou transtornos ou qualquer outra coisa que depois, posteriormente, faça muito mal a alguém, seja a própria mãe, a esposa, as filhas, porque o narcisismo não é tão somente com a esposa, no caso que você contou sobre você, né? Mas aí como pai. Eu até postei uma coisa ontem e hoje sobre isso, Vanessa. É difícil o que eu vou dizer, mas é importante para você que está assistindo, você mãe que está assistindo. Muitas vezes você não sai do relacionamento narcisista por conta dos filhos. Eu não quero separar as crianças do pai. Vanessa, é a pior coisa que uma mãe pode fazer. Porque essas crianças que têm contato com esse pai narcisista, elas já começam os seus traumas. Então a gente entende que normalmente, tá? O narcisista patológico, ele vem de uma família que teve um narcisista, um pai ou uma mãe. Então é importante você, né, mãe ou pai que está assistindo, quando você perceber que você está num relacionamento narcisista, é importante você sair desse relacionamento não só por você, mas pelos seus filhos. Porque esses filhos podem sim desenvolver. Aí a gente vai pensar em traços narcisistas ou a patologia em si. Sim. Porque popularmente a gente fala, né? Onde tem uma maçã podre, acaba apodrecendo todo mundo. Esse narcisista, como você falou, ele sofreu também. Com certeza, é um trauma, né? Ele sofreu. Só que uma vez que ele é um narcisista, ele não vai se curar, Vanessa. Um e ele não quer se curar, tá? Ele não quer buscar ajuda. Eu já atendi casais onde o marido era narcisista. E eu ouvi da esposa, eu não quero me separar. E eu, enquanto psicanalista, eu não posso induzir a cliente a se separar. Você pode torná-lo consciente. Eu trago condições para que ela reflita. Então, normalmente a gente escuta assim, você também deve ouvir isso. Simone, eu fui para casa, minha cabeça ficou explodindo de tanta informação. E é aí que ela vai entender o que ela precisa fazer. Qual é o caminho que ela precisa tomar? Não é psicanalista que vai falar para ela, faça isso ou faça isso. Entende? Sim, é o direito de escolha, né? Exatamente. Mas você traz isso para o consciente, né? A pessoa está desperta, ela está consciente do que ela está vivendo e quais serão as consequências. É possível viver com um narcisista? Sim, é possível. E a orientação que eu dou para quem não quer se separar. Simone, eu tenho 30 anos de casado, 40 anos de casado. Isso só piora, tá? Porque na velhice o narcisista fica muito pior. Não quero me separar. Ok, então aprenda a jogar. Um dia que eu falei isso pra uma cliente, ela falou assim, Simone, como assim? É meu casamento. Imagina que vida também. É meu casamento. Eu falei, você sempre tem que estar um passo à frente dele, Vanessa. Então, eu falo que é um tabuleiro, sabe? Um tabuleiro de xadrez, onde você vai ter que entender qual é a peça que você vai
vai jogar ali e já prevendo qual peça ele vai jogar para você estar sempre à frente dele. Então é possível? Sim, mas é um jogo e ela vai ter que aprender a jogar. Nossa, mas aí a pessoa sofre demais, né? Bom, eu vou mandar um abraço pro pessoal que está aqui ao vivo com a gente. Cida França, minha amiga querida, Roseli, a Carlinha, dando boa noite, sejam todos bem-vindos. Meninas, que delícia ter vocês aqui comigo. Vanessa Marques, dando boa noite aqui para mim, para você, Simone. Boa noite. Aqui, Amazonas, 1731, também dando boa noite, falando do cenário. Obrigada! O perito de verdade. O Danilo, boa noite a todos. Parabéns, Vanessa, pelo seu trabalho incrível. A ideia é ter todo mundo aqui. Cada semana um assunto para ser discutido, trazer aí à tona todas. O Danilo trabalha com perícia, ele é perito judicial e tem muito assunto. Sim. Ana Cláudia, é verdade, minha mãe falava que não largava o meu pai por causa da gente. Por isso que eu Pior eu que as gosto de crianças falar se sentem culpados quando vê o pai batendo na mãe. Exatamente. Infelizmente, muitas brasileiras vivem isso, de ver as agressividades de um pai. Eu trabalho com crimes, todo mundo sabe, e infelizmente existem filas na delegacia da mulher por conta das agressões, e é por isso que é cada vez mais importante que a mulher tenha uma liberdade financeira para que ela não se sinta escrava, porque na geração anterior a mulher realmente não tinha muito o que fazer, mas isso tem melhorado, né? E muito embora as pessoas cada vez mais tenham informação, não basta, porque para você ressignificar a sua dor é necessário elaborar. Então é muito comum que você julgue a sua amiga, por que ela não termina, por que ela não separa, mas ela não tem estrutura emocional ainda para que ela enfrente o luto também da separação. Então é importante ser dito isso. Acolha mais e julgue menos. Sim. Porque tem muitos comentários assim, quando eu faço as postagens. Ai, mas não largou porque não quis. Eu não me meto, porque se eu me meter, daqui a pouco ela tá pedindo para soltar. E também é importante falar, Simone, porque as pessoas hoje têm bastante acesso à informação no Instagram, nas redes sociais, tudo. Só que não basta você saber. Você tem que ter um trabalho de um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um hipnoterapeuta, para que você ressignifique, elabore essas emoções. Imagina você ter 30 anos, 40 anos de péssimas vivências, tudo gravado no disco rígido, que não tinha nenhuma informação desde nenê. Então, para você despertar e colocar imprimir outra emoção nesses anos todos, você imagina. Então, não basta ler no Instagram o que é isso, o que é aquilo. Você tem que passar por um tratamento. O que eu posto, ele é informativo, né? Para que a pessoa tenha consciência. E para que elas te procurem, para que elas venham realmente viver o que você sabe fazer com excelência, para realmente tratar. Não basta saber, porque muitas pessoas confundem informação. É o primeiro passo, né? A consciência. Então, mas você vai fazendo com que esteja consciente à medida que você vai acessando, né, Si? O que a Ana Cláudia falou aqui, é muito importante, porque eu estou fazendo um tratamento de uma criança de 12 anos. Olha que perfeito. E essa criança, ela tem crises de ansiedade na escola. Aí a mãe tem que buscar. E a primeira vez que eu fiz a hipnose nele, ele pediu pra mãe ficar junto e ele ficou segurando a mão da mãe. Eu falei, você quer que a mamãe fique junto? Porque às vezes ele quer falar alguma coisa e às vezes a mãe ali vai impedir com que ele, né? E ele falou, não, eu quero ficar com a minha mãe. E a mãe ficou segurando na mão da mãe. E a gente foi pro lado da ansiedade para entender por quê. Quando foi o momento, que é o que acontece muito quando a pessoa chega com crises de ansiedade, a gente descobre qual foi o gatilho daquela ansiedade. Qual foi o momento que desencadeou a ansiedade? A primeira vez. O que aconteceu para que aquela pessoa tenha ansiedade? E foi o que eu fiz com ele. E aí ele apertou a mão da mãe dele. Ai, gente, foi tão emocionante. Ele apertou a mão da mãe e ele falou assim, foi quando eu vi o meu pai batendo na minha mãe e eu não consegui proteger minha mãe.
Ai, que forte para uma criança. Eu me emociono porque é uma criança que está em sofrimento e até a mãe fez não sei se você chegou a ver, um depoimento para mim, eu postei hoje. Uhum. Foi muito bonito que ela escreveu. E é uma criança, assim, que está em sofrimento e ele acreditava que a culpa era dele, que a mãe apanhou porque ele não conseguiu proteger. Então, olha, quando eu falei, né, que a mãe não se separa porque ela está pensando nos filhos, isso é uma mentira que o seu cérebro contou para você. Porque enquanto você estiver com ele, você está expondo os seus filhos também. Então, esse trauma ele vai se estender também aos seus filhos e aos netos, que é uma postagem que eu fiz hoje. Aos filhos, aos netos. É muito importante dizer isso, né? Sim, tanto assunto muito interessante, bacana de saber, que ajuda você, eu e tantas pessoas a ficarem mais despertas e saberem um caminho, que é possível você viver com qualidade de vida, entendendo o seu valor daquele que te machuca. E se vocês quiserem contratar Simone, né, Simone, onde que a gente te acha nas redes sociais? Como que funciona? No Instagram, @Simone Brito Terapeuta, tudo junto. Você me encontra. Lá no link da bio você consegue agendar a sua avaliação. Ali tem dos livros. Eu nem trouxe os livros, mas são 4 livros. Inclusive o Detox Narcisista, Quando as Máscaras Caem. Né? Tem um livro 101 técnicas rápidas para se livrar da ansiedade, que é muito importante, com técnicas de terapia cognitivo comportamental. Então é importante que a pessoa tenha acesso a essas informações, mas que ela também busque. E aqui, né, já fica o agradecimento, mas eu tenho que voltar outras vezes, Vanessa. Milhões a gente não de vezes. Conseguiu falar da depressão, não consegui falar das 3 tentativas de suicídio, porque é muito assunto, né? Mas eu agradeço você pelo convite. É um prazer para mim. Por trazer esse conteúdo que é de grande relevância, principalmente no momento que a gente está vivendo, Sobretudo. de muitas mulheres passando por situações de violência, né? Nossa. Física, psicológica, verbal, patrimonial. Então é importante esse tema. O trabalho da Simone é de excelência com as mulheres, mas você que é homem, busque apoio, busque autoconhecimento, o seu despertar, tenha consciência do que você faz de bom, sobretudo de mal ao outro, a quem convive com você. É importante que você se prepare para o mundo. Em algumas etapas da vida, a gente encontra as nossas dificuldades, não só mulheres. Então, é importante que você não tenha preconceito em se tratar, em se cuidar. Eu também trabalho com muitas situações de suicídio, né? Essa semana eu tive uma história horrível de um garoto de 22 anos que bateu o carro, não conseguia pagar, e o rapaz estava cobrando para que ele pagasse, e ele sentou no meio do rodoanel com 22 anos e, obviamente, que faleceu. Então, a gente lida com todo tipo de problema. Os homens precisam muito de ajuda. Mas eu atendo homens também. O meu Olha, público legal, então. basicamente são mulheres, Vanessa. Eu posso dizer ali que 85%, 90%. Mas eu tenho um público de homens, inclusive lá no meu Instagram, se você procurar, tem fixado um depoimento de um ex-cliente que, depois de 7 anos com depressão, Olá. ele mudou a vida dele. Então, quem assiste aquele depoimento entende o que é sair da depressão através da hipnose. Olha que interessante. E hoje ele está voando, é massoterapeuta, já tem Olha a que clínica bacana. dele, está atendendo. Muitos homens têm preconceito e acabam cometendo suicídio. Então, saúde mental é para todos. E para que você conviva em harmonia com as pessoas, e em vez de fazer mal, fazer bem ao outro. E para Né, empresas também, né? Maravilhoso. E agora a NR1. NR1 para empresas também, é muito importante isso. E tem as palestras para as mulheres, depois vocês vão ver lá na rede social da Simone, sobre o Desvende-se, que eu tive também a honra de palestrar, né, Si? E a gente está no último minuto, é isso? Né? Então, Simone, considerações finais.
Bom, primeiro agradecer você, Vanessa, pelo Uma honra. convite. É uma honra estar aqui no seu programa. Eu vou finalizar com uma frase. Você me conhece. Eu tenho uma frase que eu falo que é a minha frase de impacto, que eu finalizo todas as minhas palestras, em todos os meus eventos. Os traumas não definem quem você é, mas o que você faz com o que a vida fez com você. Eu decidi não me vitimizar. Eu decidi não usar o que a vida fez comigo para me aprisionar. Eu decidi ressignificar. E eu convido você a ressignificar também a sua história. Você vai perceber que a sua vida vai ser mais plena e muito mais feliz. E fazer bem ao outro, né, Si? Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Curam. Muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando agora aqui pela TV Granja Viana, toda quinta-feira às 21 horas. Muito obrigada a toda a equipe técnica, a todos os meus amigos que prestigiaram nesse primeiro programa aqui com a minha querida amiga Simone Brito. Um beijo para a Graziele e para o Enzo. E siga, compartilha sua versão oficial lá no Instagram. Em breve estará no YouTube também. Um abraço a todos e até semana que vem. Só para falar, semana que vem vai estar a Vanessa Dourado, uma advogada que adora o Tribunal de Júri, e você não pode perder, não podia deixar já de te convidar para estar aqui com a gente, quinta-feira, 21 horas da semana que vem. Horas. Imagine um espaço de trabalho no coração da Granja Viana, um ambiente profissional que vai impressionar seus clientes. O edifício The Wave é a solução perfeita. Salas comerciais com acabamentos de primeira linha, luminárias instaladas e persianas nas janelas. Nossas salas variam de 10 a 90 metros quadrados, com a flexibilidade que você precisa. Também oferecemos